Fala pessoal, tudo bem? De volta aqui no canal com mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade aí à nossa série de produtividade no Excel. E hoje no vídeo a gente vai falar como somar e multiplicar horas no Excel. Isso às vezes as pessoas têm muita dúvida, porque às vezes eles somam e quando o resultado ali ultrapassa 24 horas, o Excel ele começa a recontar as horas e acaba não trazendo o resultado correto. A mesma coisa a multiplicação. Então eu vou explicar para vocês hoje aqui o passo a passo como a gente consegue somar e multiplicar horas no Excel, beleza? Eu tenho aqui uma base de dados, onde eu tenho aqui alguns colaboradores, o valor de hora que cada um deles ganha, a hora de entrada e a hora de saída, para a gente calcular aqui as horas trabalhadas, e também vou calcular aqui as horas extras, simulando aqui que a jornada de trabalho dele é de 8 horas diárias. Então se ele trabalhou mais que 8 horas, a gente vai calcular as horas extras aqui, para poder também somar os valores ali com as horas extras, ok? Então, se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever. A gente tem várias séries aqui no canal, tem série de produtividade, tem série de boas práticas em gráfico, tem a série Qual a Diferença, onde a gente traz recursos ali parecidos no Excel, onde a gente explica ali qual a diferença entre eles. Tem muito vídeo de planilhas grátis aqui também que a gente disponibiliza o link para vocês, tá bom? Então não deixe de se inscrever no canal, isso ajuda muita gente. E claro, curtir e compartilhar, tudo bem? Bom, então vamos para o vídeo, galera. Aqui no vídeo, como eu falei, a gente tem aqui já alguns dados simulados, como o colaborador João, o valor da hora dele e as horas que ele trabalhou. Então aqui para calcular as horas trabalhadas é bem simples, tá? Igual o horário de saída menos o horário de entrada. Pronto, automaticamente ele já vai calcular aqui as horas trabalhadas, beleza? Para mim calcular o valor das horas trabalhadas, a gente sabe que ele ganha R$10 por hora. Ele trabalhou 9 horas. Então, teoricamente, ele teria que ganhar R$90. Só que se eu vier aqui e multiplicar as horas trabalhadas vezes o valor da hora, olha o valor que ele vai dar aqui, ó, R$3,75. Tá vendo? Ele não trouxe R$90, que seria o ideal, já que uma hora é R$10 e ele trabalhou 9 horas. Por quê? Quando você vai multiplicar horas, você tem que colocar vezes 24, que é para o Excel poder recontar essas horas e poder trazer o valor correto. Então aqui, ó, depois da multiplicação das horas vezes o valor, eu vou colocar aqui vezes 24. Ó, agora sim, ó, o valor da hora R$10, ele trabalhou 9 horas, então o que ele tem a receber são R$90. Esse aqui, que o valor da hora é R$35, tem a receber 315. E assim por diante, ok? Então aqui já explicamos como multiplicar quando a gente está falando de horas por um valor específico. A gente tem que colocar o vezes 24 no final para ele poder fazer a conta correta, beleza? Agora a gente já vai para outra etapa, que é a soma. Por exemplo, se eu vier aqui, soma, e somar aqui essa coluna dos valores, a gente já tem aqui informação que para esse dia de trabalho, considerando todos os colaboradores, considerando as horas de trabalho dele, as horas que eles trabalharam pelo valor da hora, para eu pagar todo mundo eu teria que pagar 3.832. Mas quantas horas foram trabalhadas por todos eles? Se eu vier aqui e fizer igual, soma, selecionar aqui, olha o que vai aparecer, 4 horas e 30. Não faz muito sentido, né? Se essa pessoa trabalhou 9 horas e essa pessoa trabalhou 9 horas, só aqui já tem 18. Por que ele traz aqui 4 horas e 30? Porque o Excel, ele trabalha com um dia de 24 horas. Então, ele vai somando. 9 com 9, 18. Quando ele começa a somar isso aqui, ó, passou de 24 horas, deu 29 já, né? E quando ele passa de 24 horas, ele começa a recontar. Por exemplo, se eu fizesse uma soma aqui, ó, vou fazer aqui do lado, tá? Ó. Vou fazer aqui em cima. Vou diminuir esse espaço aqui, vou fazer aqui do lado. Ó. Se eu fizesse uma soma aqui, só dessas 2 horas, dessas 2 células, ó, ele ia contar 18 horas. Porém, se eu ampliar aqui, ó, ao F10 e ir até o F11, coluna F, linha 11, ó, esses 3 horas, então a gente viu que dava 18. 18 mais 11, então vai ultrapassar 24 horas. Olha o que ele vai fazer. 5 horas e 30. Por quê? Se eu somar os 3 daqui, ó, 29 e 30. Por que ele coloca 5 e 30? Porque quando ultrapassa 24 horas, ele começa a recontar. Então isso é que muitas pessoas às vezes têm confusão, porque eles somam aqui, deu 4 horas e 30 trabalhadas, aí não tem muito sentido, tá? Por quê? Porque ele está começando a recontar, a cada soma de 24 horas ele vai recontando, por isso que ele trouxe esse resultado.
Como que a gente tem que fazer? Tem que fazer uma fórmula diferente, uma função diferente? Não, tem um truque aqui, que é simplesmente você vir aqui, ó, aí em cima onde tem hora, ou clicar com o botão direito, tanto faz. Vem aqui, formatar células. Tem uma opção aqui, ó, hora. Você vai escolher essa opção aqui, ó, 37, 30, 55. Porque essa é a função, esse é o formato que faz com que o Excel não comece a recontar a cada 24 horas. Ele vá sempre acumulando as horas somadas. Então você clica nele aqui, seleciona, clica em OK, pronto, ó. Então aqui ele já trouxe. Então foram trabalhadas 148 horas e eu tenho que pagar para todos os colaboradores 3.832, ok? Bom, então a primeira parte do exercício resolvido. Agora a gente vai começar a calcular quantas horas extras ele fez. E aqui é bem simples. A gente vai pegar aqui as horas trabalhadas menos a referência, que é 8 horas diárias. Eu vou clicar aqui, vou travar aqui com F4, para que na hora que ele projete as próximas linhas, ele sempre mantenha essa referência. Vou apertar o Enter, pronto, ele vai trazer. Esse aqui fez 1 hora extra porque ele trabalhou 9, a referência é 8. Esse aqui trabalhou 11 horas e 30, então ele fez 3 horas e 30 de horas extras. Então aqui, ó, ele já está trazendo a quantidade de horas extras para cada um. Vamos somar a quantidade de horas extras aqui? A mesma coisa. Se eu vier aqui, somar, fazer a soma aqui da coluna, de novo ele vai dar aqui, ele vai começar a zerar. Então o que eu vou fazer? Clico com o botão direito, formatar células, venho aqui, ó, em hora, escolho 37, 30, 55, ó. Então foram feitos no total 28 horas e 30 minutos de horas extras, somado todos os colaboradores, ok? Agora a gente vai calcular o valor da hora extra dele, porque a gente tem o valor de 1 hora de trabalho. 1 hora de trabalho é R$10. Quanto que é o valor de 1 hora extra dele? É isso que a gente vai fazer. Então aqui é bem simples, vamos partir do princípio que eles ganham 50% de hora extra, tá? Então se a gente tem o valor da hora dele é R$10, quanto que é o valor extra de 1 hora dele, né? 50%. Só vir aqui, clica aqui no valor da hora, vezes 50%. Ou seja, se ele ganha R$10 a hora, 50% dessa hora é R$5. Se ele ganha R$35 a hora, 50% dessa hora é R$17,50, ok? Aí vocês já vão entender como a gente vai calcular aqui o valor total com hora extras, tá? Então aqui a gente já definiu o valor de 1 hora extra dele. De novo, em relação a 50%. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai multiplicar isso aqui pela quantidade de horas que a pessoa fez, vezes 24. Nesse caso aqui, como foi só uma, então é a mesma coisa de 1 hora de 50% dele. Fechado? E aí, como que a planilha está calculando aqui? Ele trabalhou 9 horas. 9 horas a R$10, ele teria que ganhar 90. Porém, uma dessas horas, que é a hora extra, ele tem direito a R$5 a mais. Porque é 1 hora de R$10 que 50% é mais 5. Então, o que ele tem que ganhar aqui nesse dia? Ele tem que somar os R$90 das 9 horas trabalhadas, mais a diferença de 1 hora extra que ele fez. Então, ele tem que vir aqui e somar os R$90 referente às horas trabalhadas, né, com o valor padrão da hora, mais a diferença das horas trabalhadas com a diferença ali da hora extra. Então, eu vou somar os dois itens aqui, ó, somando as horas trabalhadas mais o valor das horas extras, Enter, pronto. Então, ele já trouxe aqui para mim, ó. Então, o que eu tenho aqui, ó? De horas extras, tem que pagar para todos os colaboradores nesse dia 372. R$5 para o João, 17 para a Maria, 49 para o Carlos e assim por diante. E, no total, então, se eu fosse trabalhar num regime de horista, né? A pessoa ganha por horas trabalhadas, não faz diferença se trabalhar 2, 4 ou 10 horas, não tem diferença de valor de hora. O que ia acontecer? A folha de pagamento nesse dia seria 3.832. Como eu trabalho com regime de hora extras, onde a partir de 8 horas é cobrado um valor adicional, então eu tenho que pagar nesse dia 4.204. Essa é a diferença, eu pagando horas extras e eu não pagando hora extra, repetindo sempre o valor da hora trabalhada, ok? Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje, explicando aqui a vocês como a gente consegue somar as horas, né, com o recurso lá aqui da função da hora, sempre lembrando para que ele continue acumulando as horas e não reconte depois dos 24, das 24 horas, e para multiplicar hora, que é importante sempre colocar o vezes 24,
para que ele consiga trazer o valor correto ali, tá? Então pode ter outras formas de fazer esse cálculo. Esse é o que eu acho mais simples, mais didático para vocês conseguirem tanto somar horas trabalhadas como multiplicar para saber o valor a pagar ali das pessoas, tá bom? Grande abraço, galera. Até o próximo vídeo. Como eu falei, se chegou até aqui, não deixe de curtir o vídeo. Isso ajuda bastante a gente a compartilhar também, tá bom?